Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso Café com Zé. Que alegria tê-lo aqui. Você que nos acompanha através do seu Facebook, Instagram, das redes sociais. E o Café com Zé você já sabe, você conhece, sempre procurando levar até você muita informação, entretenimento, também aquele bate-papo gostoso, aquela resenha. E, como não poderia deixar de ser diferente, mais uma vez junto com a gente aqui, que alegria em recepcionar o professor Júnior Fernandes. Ele que é advogado, especialista em trânsito, e ele, junto ao SESC Senat, ministra mais de 84 cursos de trânsito. E hoje, mais uma vez, está junto com a gente nesse projeto Café com Zé para conversar um pouco com a gente e para falarmos de coisas super interessantes, como sempre. Obrigado, professor. Bem-vindo. Eu que agradeço, Zé. Tudo bem? Rapaz, satisfação mais uma vez estar aqui junto contigo. Só a tua presença para nós, para mim particularmente, que sou um fã teu, né? Além de amigo Idem. de longa data, né, meu amigo? Faz tempo, né? Faz tempo, né? Eu não tô querendo falar que você é velho, não, mas eu lembro de você desde quando eu era criança. Eita! O que será que aconteceu com o tempo, né, O que rapaz? será que aconteceu? O tempo vai devagar. O tempo passa, né? Rapaz, O tempo passa rápido voa, demais, né? Tá né? certo. É isso aí. Zé, muito bom. Satisfação mais uma vez estar aqui com você. Para mim é um privilégio mesmo, de verdade, né? A gente poder levar um pouquinho mais de conhecimento através dessa plataforma maravilhosa que é o Café com o Zé, para levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas, um pouco mais de interação, interatividade, né? Para tirar um Isso. pouco as pessoas de ficarem o tempo todo no TikTok, né? Vamos assistir Perfeito. coisas boas. Vai usar o TikTok, mas usa para assistir coisas que vai servir ali para o seu crescimento, para o seu aprendizado, e todas as ferramentas ela pode ser utilizada de uma maneira boa, de uma maneira saudável, né? Então, a nossa ideia aqui, sem sombra de dúvida, é levar muito mais conhecimento para vocês através desse projeto, desse monstro, desse cara aqui, que é gente fina pra caramba, além de meu amigo, né? E para mim é uma satisfação muito grande mesmo, viu, Zé? Que alegria. O Café com Zé que agradece de ter aqui o professor Júnior Fernandes e a JF Aprovações, que para quem não conhece, e você se lembra, você que já esteve com a gente em outras ocasiões, a JF Aprovações que leva até você métodos, dicas, táticas para que você possa ser aprovado em concursos do Detran, Polícia Federal e outros mais. E hoje vamos ter uma conversa bem diferente, bem bacana também, bem interessante, né, professor? Legal, Zé. Vamos falar um pouquinho sobre o trânsito do Código Brasileiro de Trânsito, Verdade. né? Falei certo? Sim. Trânsito do Código CTB, Brasileiro de Trânsito. sim, Trânsito Brasileiro, Então, CTB. vamos lá, Maravilha. depois a gente refaz A aí, né? introdução, né, a É. parte do CTB aí, que é a sigla, né, o Código de Trânsito Brasileiro, e antes não era, viu? Antes de 1998 não era, ele foi intitulado, né, como Código de Trânsito Brasileiro em 1998, Sim. mas antes era CNT, Código Nacional de Trânsito. E aí teve uma grande Perfeito. mudança lá em 1998, que entrou principalmente a questão da lei seca, né, e a questão dos crimes de trânsito. Hoje o Código de Trânsito, ele dentro do seu contexto, ele aborda 12 crimes de trânsito que foram extraídos lá dentro do Código Penal e colocados dentro do Código de Trânsito para as pessoas também ser punidas com penas restritivas de liberdade, né, com prisão, tá? Inclusive em caso de crimes, né, contra a integridade física, contra a vida, né, contra o respeito no trânsito e mais uma série de outras coisas aí. Então tem 12 artigos do Código de Trânsito que intitula como crime também, que foi extraído do Código Penal, mas se você fizer isso em vias de trânsito, teoricamente você responde criminalmente também, juntamente com o Código Penal também. Vamos estar fazendo algumas tratativas hoje sobre o Código de Trânsito Brasileiro em vários governos, em anos diferentes, né? Por exemplo, quais foram as principais mudanças do Código de Trânsito Brasileiro durante o governo Bolsonaro, professor? Legal, ótima pergunta, Zé. Essa é uma dúvida que o pessoal sempre questiona muito, né? Falando, poxa, o governo só quer dinheiro, o governo só quer arrecadar, mas toda civilização ela precisa da lei, ela precisa da legislação, ela precisa da criação, não é, das obrigações, dos nossos deveres e as punições se acaso nós tivermos aí descumprir, né? Se acaso nós descumprirmos com a lei. E um grande X da questão é a gente entender que entra governo, sai governo, nós continuamos seguindo a vida, na verdade. Independente do governo A, do governo B, do governo C, nós estamos falando de uma vida que vai continuar seguindo do mesmo jeito. Seja direita, esquerda. Não importa. Aqui a gente vai citar sobre governos de direita, nós vamos citar sobre governos de esquerda, nós vamos falar o nome do governo do Lula, do governo do Bolsonaro, do Michel Temer,
do governo da presidenta Dilma, e são fatores históricos. Nós falarmos sobre isso não significa que nós estamos falando que A ou B é melhor, que o melhor ou Bolsonaro foi pior. melhor, o Lula não foi, ou que o Lula foi, o Bolsonaro não foi. A ideia não é essa, nós estamos aqui para pender para lado nenhum. Mais uma coisa, o brasileiro precisa aceitar e entender que existem mudanças no Código de Trânsito, em toda a legislação, todo o ordenamento jurídico. E isso daí intervém principalmente a administração política. A administração política é aquela que coloca em validade, seja a presidência, seja os deputados, seja os senadores, tudo isso é passado por votações e as mudanças do código da legislação, não é, acontecem através dos nossos representantes políticos, independente dele seja qual for. Tá? Você falou em mudanças, professor. A 14071 de 2020 Sim. tiveram algumas regras básicas toxicológico, né? Quais foram as principais? Assim? O exame toxicológico é um assunto polêmico, né? Onde os motoristas profissionais não gostam desse negócio, né? Eu acho que, na verdade, fazer exame a gente não gosta mesmo, né? O tal do brasileiro a gente não gosta de fazer exame, a gente quer ter saúde para estar tudo bem. Porém, algumas obrigatoriedades foram intituladas, né? Que essa daí veio, a validade dela no governo do Bolsonaro, tá legal? Lá em 2020. A Lei 14.000 que o Zé Luiz citou agora, 14071 de 2020, que começou a ser válida e aplicada em 2021. Ela trouxe, Zé, só para você ter noção da mudança, ela trouxe mais de 50 artigos que foram alterados da lei antiga. Poxa. Existem pessoas aí da área que falam, cogita até que foi uma mini reforma no Código de Trânsito. Então mudou muita coisa mesmo, tá? A Lei 14.071, ela é um marco. Antes de 2020 e depois de 2020. Então, de 2020 para frente, a Lei 14.071, ela vem trazendo a obrigatoriedade do exame toxicológico, tá legal? Uma vez a cada 2 anos e meio. Então, aí, a partir de 2020, começou a ter 2 tipos de exame toxicológico. Você sabe quando foi que saiu a primeira obrigatoriedade do exame toxicológico? Sabe de onde vem essa ideia? Não. Ó, ela é para a categoria C, D e E, ou seja, motorista profissional. Sim. Ônibus, caminhão e carreta, categoria C, D e E. Beleza. Tem a lei do motorista profissional, tá? Que foi lá de 2015, projeto que foi intitulado no governo da presidente Dilma Rousseff, que depois substituído, depois do impeachment, pelo Michel Temer. Tá legal? Então, foi criada a lei do motorista profissional, a lei 13.103 de 2015, tá? E o exame toxicológico estava previsto nessa lei, automaticamente dando obrigatoriedade ao motorista a cada 5 anos realizar um exame para mostrar se ele estava sobre o uso de substância ou não. Tá? Então, dos principais fatores que alterou foi a obrigatoriedade vindo dessa lei, 13.103 de 2015. Só que aí o que acontece? Tem lei que ela tem o tal da vigência, que ela é válida, porém ela acaba não tendo eficácia por alguns motivos. São vários motivos. Problema da fiscalização, às vezes algum problema do órgão executivo, no caso do Detran, Senatran, que são os órgãos de trânsito que executam a lei e colocam ela em validade, principalmente esse exame. E aí, em 2021, o governo Bolsonaro veio lá e colocou obrigatório a cada 2 anos e meio. Tá? Então, a cada 2 anos e meio, o motorista profissional tem que fazer o exame periódico, além daquele que ele tem que fazer no exame, na renovação da sua habilitação. Aí, por um exemplo, aí o pessoal de esquerda fala assim, poxa, o governo de direita foi lá, colocou um exame obrigatório, diminuiu o prazo dele, só que o valor dele também diminuiu. Lembrando que nós não estamos aqui para defender nenhum lado, tá, pessoal? Deixar mais uma vez bem claro isso daí. Até porque, quando saiu o governo do Bolsonaro, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva veio alterando também, trazendo uma punição maior ainda. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender, não vai ficar mais fácil. Pelo contrário, o cinto ele vai apertando cada vez mais, porque a prioridade é a segurança. Nós precisamos de mais segurança no trânsito, tá? Tem gente que fala assim, quantas pessoas, por lei, na sua opinião, seria aceita dirigindo sobre efeito de substância? Na tua opinião, quantas pessoas no Brasil poderia ter uma tolerância de dirigir sobre drogas? Que Zero, você acha? né? Ó, na tua opinião, que é um cara decente, você vai falar 0 porque o que você não quer para você, você não falaria para os outros. Tem pessoa que vai falar 5%, 3%, 10%, você fala assim, mas e se matar um filho teu? Não, filho meu, não. Mas se matar um ente querido seu, não. Um ente querido meu, aí a tolerância é 0. Então, peraí, a tolerância tem que ser 0 para todo mundo, porque a lei é para todo mundo, então o cumprimento da lei tem que ser igual para todo mundo. Então tem que ser 0, não pode ter tolerância para isso. E aí, logicamente, o governo vai, cada vez que se passa, são dados históricos, ele vai vir cobrando mais, aumentando cada vez mais, não a dificuldade, mas a seriedade que o motorista profissional precisa. Mas é só para motorista profissional.
calma, que está vindo para a categoria A e B também. Inclusive, de um projeto de lei, falando de dados históricos, né? Essa semana retrasada, não sei se você acompanhou na internet, saiu uma polêmica lá que estava sendo válido o exame toxicológico para a categoria A e B. Foi mera polêmica. Mas por quê? Porque existe o projeto e o projeto está em votação, ó, há muito tempo. Já vamos colocar lenha na fogueira, então. Surgiu em 2022 a medida provisória 1153, né? Fazendo algumas alterações sobre o exame toxicológico, né? Foi. O que você acha, professor? Cara, é assim, ó. O que aconteceu? Esse dado histórico, 2000, qual que é o ano que você falou? 2022. 2022, meados de pandemia. Tá? Perfeito. O governo daquela época, tá ok? Entrou com uma medida provisória, tá? Que ela entrou antes de 2022, na verdade, a validade dela. Só que aí, o que aconteceu? Quando teve a mudança do governo, do Bolsonaro para o governo Lula, tá? Essa medida provisória, a 1153, ela suspendeu